Deixa eu lá. Obrigado. Fala pessoal, beleza? Estamos aqui mais um episódio do AlexCast. Quem? Acorda AlexCast. Eu tô com uma pessoa muito especial aqui que vai fazer um trabalho, uma gravação diferente. Tá vendo aqui o estado da criança? Ele vai cortar meu cabelo, vai fazer minha barba. Eu quero apresentar aqui, ó. Aparece aqui no vídeo, Zé. Ó, José Fernandes, o Zé cabeleireiro, barbeiro, faz tudo aqui. Ele vai falar de onde ele é, qual que é o corre dele aqui, as lutas, né? O pessoal vem aqui, ele não tem fronteira, é barbeiro, é cabeleireiro, é tudo, tá? Então esse episódio vai ser bem legal. E daqui a pouco eu vou ficar quietinho, porque ele vai tacar a navalha aqui no meu pescoço. E aí não tem como falar, né, Zé? Fala aí, Zé, beleza? Tá feliz, Zé? Beleza, opa, é nóis. Ah, que bom. Isso aí. E aí, Zé, fala aí, Zé, sua vida aí, cara. Como é que você parou nesse negócio aqui de deixar o pessoal bonito, ou tentar pelo menos? Então, rapaz, é uma longa história, né? Certo. É uma longa história, porque o que acontece? Eu sou nordestino, né? Sou de Maceió, Alagoas, da cidade de Marechal Deodoro. Olha aí. Lá onde fica localizada a Praia do Francês. Não sei se muita gente quem às vezes vai fazer turismo lá em Maceió já conhece essa praia. Só ouvi falar, né? É. Então, eu vim pra cá, eu ia fazer 14 anos, né? Vim à procura de uma vida melhor, né? E aqui começou a correria, né? Porque eu vim pra casa de uns parentes, né? E comecei a trabalhar num abatedor numa avícola, né? Que o pessoal fala, abatedor de frango com o pessoal. Que ano que era, Zé? 1994, logo depois da conquista da Copa do Mundo de 94, que o Brasil ganhou o Tetra, aí eu vim para São Paulo. Então tô dentro dessa época aqui, entendeu? Tô dentro dessa época por aqui, rodando. Legal, E comecei a trabalhar, depois entrei numa metalúrgica, né? Trabalhando como ajudante de metalúrgico, depois fui trabalhar de prensista. Foi uma longa caminhada, né? E eu sempre gostei de tomar uns Beer Night. É, tamo junto. Né? Pode picar a tesoura aí, Zé. Se quiser, fica tranquilo. Eu sempre gostei de tomar uns Beer Night. Certo. E aí a situação foi ficando complicada, porque essa empresa faliu, né, meu? Essa empresa faliu, eu perdi todos os meus direitos trabalhistas e tudo aí. Sabe? Você tinha quantos anos, Zé? Porque eles é a idade também, né, Zé? Eu tinha, na época eu tinha 19 anos. Puta, novinho. Era 19, então já bebia bastante, já tinha bastante problema comigo. Comecei a beber cedo, e aí teve problema com bebida cedo, né? Mas demorou um certo tempo. Mas você não sabia que era bebida. Porque a gente fala hoje bebida, mas na época é normal, né, cara? Jovem Então, bebê. na época era normal para quem bebia normal, né? Até hoje é normal para quem tem controle sobre ela, quem não tem, né? E eu nunca tive controle, na verdade, nunca tive controle sobre nada, eu vim descobrir isso anos depois, né? Essa é a grande realidade. Sim. E aí essa empresa faliu, aí começou as dificuldades, eu entrei em outra empresa, né? Porque a história... Era muito difícil arrumar emprego no meu caso. Você fazia o que, Zé? Porque assim, era difícil arrumar emprego porque eu não sabia ler nem escrever, né? Ah, você veio cruzão, Eu velho. vinha pra cá Na raça, na Zé? raça. Eu não sabia ler nem escrever, nem assinar o nome. Então teve uma dificuldade muito grande. Você deixou família lá? Como é que Deixei foi? minha mãe, só minha mãe, né? Pessoal, e vim pra cá. Entendeu? Porque lá a situação também lá era muito difícil. Certo. Então eu vim pra cá para trabalhar e voltar. A questão era ficar só 6 meses aqui, um ano. Eram 6 meses, no máximo 6 meses. Era o plano. Era o plano, era ficar 6 meses. Olha o sonho, comprar, juntar dinheiro, chega lá porque a gente trabalhava. Trabalhei muito no corte da cana e lá também era pesca, né? Certo. Era voltar lá, comprar uma carriola, que é um carrinho de mão, uma caixa de isopor e vender peixe. Voltar pra lá pra vender peixe. Sim. Que era o ramo de atividade era o que do eu local, queria fazer né? na época. Do local, né, Zé? Só que aí, cara, foi muito louco. Eu comecei cada dia mais a beber mais e tal, e o sonho foi ficando cada vez mais distante, né? Só curtindo, Zé.
Quando eu pensei que não, eu já tava, me tornei morador de rua, né? Pô, fala dessa aí direito pra mim. Como é que foi essa história aí, Zé? Me tornei morador de rua, fiquei 3 anos e meio morando nas ruas, né? Sério, Zé? Você viu como essas gravações é tudo que a pessoa a gente não tá acostumado a conversar, né? Quanto tempo Não. eu cortei cabelo quando eu morava aqui no bairro? É. Nunca chegamos Não. nessas ideias, né, Zé? Não. E aí? E eu fiquei 3 anos e meio morando nas ruas. Nossa, sofrendo, né, Zé? Sofrendo 3 anos e meio, porque assim, parente mesmo é pai e mãe. Assim, eu tive alguns parentes, lógico que. Mas o restante eu fui pra rua mesmo, tive que ir pra rua, né? Certo. E começar outra caminhada. Fala, Zé. Fiquei 3 anos. 3 anos e meio morando lá no Lago da Vila Prudente, entendeu? Ah, na rua mesmo, Zé? Na rua, entendeu? Eita, frio. Ô Zé, lembrei de você logo. E como você tirou... Fala pra mim. Fala pra galera que tá ouvindo essa filmagem aqui. Como é que você saiu desse buraco, Zé? Cara, foi complicado pra sair desse buraco aí. Porque assim, a impressão que eu tinha... Ninguém te vê, você vira invisível, né, Zé? Isso. Eu vejo muita história do pessoal de rua. A gente se torna invisível, mas o grande problema é que quem está no mundo do álcool e das drogas, no meu caso era alcoolismo, o álcool te dá a impressão que aquele é o lugar, que você vai ficar ali, sabe? O mundo vai acabar, você vai ficar ali. Para ali o seu lugar é aquele, É. tá? O que você está fazendo está correto, entendeu? É a ilusão que a bebida dá, né? Que ali tá você não tem mais, como se diz, salvação. Certo? E vai ficando ali. Eu vi várias pessoas nessa situação. E até um tempo, eu fui ficando, até conhecer um pessoal de um grupo de apoio, né? Que eu não vou citar o que é, mas é só por hoje, funciona. Só por 24 horas disso. Sim, eu também. Só por hoje, né? Só por hoje. Então quem tá na escuta, quem tá em recuperação vai saber do que eu tô falando. Eu vou falar por mim. Meu pai, eu até falei outra gravação com meu primo Boia, né? O Fábio Boia. Ele também foi envolvido com droga, tudo. Só que ele nunca frequentou a associação. O que salvou ele foi a igreja. No meu caso, não. Meu pai já frequentava a Associação Antialcoólica, Estado de São Paulo. E ele me levou, né? Me levou pra lá. Eu fiquei 3 anos lá enquanto ele estava vivo. Depois eu não consegui frequentar mais. Mas foi uma entidade também que me ajudou muito a esclarecer, né? Porque a vida do bêbado é igual, né, Zé? Só muda o endereço, né, Zé? Então, e aí eu fiquei, em outras palavras, eu conheci Alcoólicos Anônimos, né? Legal. Não, uma entidade conhecida. Né? Conheci Alcoólicos Anônimos e veja só, né? Eu como morador de rua, você chegar dentro de uma sala, dentro de um ambiente de Alcoólicos Anônimos, e alguém olhar para você e falar que você é a pessoa mais importante daquela reunião. Para mim aquilo mudou minha vida. Olha só. De uma forma... Eu lembro disso. Né? Grandiosa. Alguém olhar para você e falar, você é a pessoa mais importante dessa reunião. Aquilo para mim, sabe? E o abraço que o companheiro me deu. E o melhor vem agora. E o abraço que aquele companheiro me deu. Mas um abraço é normal, né? Um abraço é... Mas só que eu já estava com mais de 20 dias, ou até mais. Eu não lembro, mas já fazia tempo que eu não sabia o que era água. Entendeu? Então imagina, eu estava fedendo. Tá? E o cara rua, me né? abraçou. Na rua, né? E o companheiro me abraçou, me acolheu e falou que eu era a pessoa mais importante daquela reunião. Eu não levei muito a sério, né? Mas foi uma coisa bem legal. Ele falou outra frase importante, que também veio me ajudar muito. Se você quer continuar bebendo, o problema é seu. Mas se você quer parar de beber, o problema é nosso. E naquele momento eu percebi que eu tinha que parar de beber. Porque eu precisava me salvar. Foi a chave, né, Zé? Foi a chave. Eu precisava parar de beber. Eu precisava fazer as coisas para mudar de vida realmente, que eu precisava. Eu não tinha mais para quem recorrer. Ali foi a minha última porta que eu bati. Não tinha mais Salvação, né, Zé? salvação, entendeu? Essa foi a minha realidade. Eu precisava daquilo. Necessitava daquela situação, sabe? Ou era aquilo ou não era. Mas eu tive que... E também não foi tão fácil. Mas uma das coisas mais importantes que hoje eu coloco nessa realidade minha hoje é você se permitir. Se permitir ser ajudado. Porque ninguém vai poder fazer nada por mim. Aceitar, né, Zé?
Se permitir, porque ninguém vai conseguir fazer nada por mim que se eu não permitir que a pessoa faça. Seja em qualquer situação, tá? E fui entrando em recuperação. Tem uma aguinha, Zé? Tem. Fui entrando em recuperação. É, grande história, pessoal, grande história, hein? Vamos aqui. E olha, conheci o Zé aí, fiquei uns anos aí cortando cabelo com ele e nunca trocamos essas ideias. Sobre como é importante, né? E aí você encarou, Zé? Aí eu cheguei, fui ficando. E o engraçado é que eu saía de lá, eu saía das reuniões e ia pra rua. Saía das reuniões e ia pra rua. É, você não tinha casa, né? Não tinha casa, não tinha onde morar, não tinha nada. Saía de lá, rua, saía rua de novo, né? E sempre eu vi aquilo. sempre, e todo dia tava lá, todo dia tava nas reuniões, sabe? Todo dia estava lá com o pessoal e eu fui percebendo que a vida não mudava. Falava, meu, eu não bebo, parei de beber, a vida tá uma, com licença da palavra, tá uma, né? Aquele M grandão. É, tá. Que não é McDonald's. É, aquele M grandão lá e não muda e, pô. E aí, sabe, eu falava, meu, o que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada. Porque aí quando você para de beber, para de usar, você tem que lidar com o que sobrou. Você sabe? O que sobrou do álcool, o que sobrou das drogas, é isso que você tem que lidar. E muitas vezes você tem que aprender a lidar com o que sobrou. E aí foi que eu acordei para a vida e descobri que eu não sabia ler, não sabia escrever, não tinha profissão, não tinha nada. Entendeu? E eu tinha que lidar com tudo isso daí. Eu tinha que continuar a vida, lutar pelos meus sonhos, pelos meus objetivos e longe da bebida. Sabe? Mas foi muito difícil porque eu tinha que encarar a realidade. Muita gente encarar a realidade sem uma substância química, você que já é acostumado com aquela substância, sim, com aquele uso de substância, seja álcool, seja droga, é muito difícil. É um vício, né? É, um vício. É muito difícil. E eu, naquele momento, era tudo que eu tinha, era bebida, cara. Desculpa o que eu vou falar para quem tá ouvindo, mas era tudo que eu tinha. Eu não tinha outra coisa. Só que depois eu descobri também, dentro da Irmandade, que eu tinha meus companheiros. Sabe? Tinha meus companheiros. E essas pessoas passaram a me ajudar. Sabe? Entendeu? E aí eu entrei num depósito de material de construção. Comecei a trabalhar. Sabe? Poucos dias depois, comecei a trabalhar no depósito de material de construção. Qual eu fiquei quase 20 anos nesse material de construção, trabalhando. 20 anos, É, quase 20 anos. História. É, de ajudante de caminhão, amava fazer o que eu fazia. Amava. Pegou com unhas e dentes. É, né? peguei, sabe? Aí as pessoas estão perguntando, porra, e como que o cara se tornou barbeiro? Porque o que aconteceu é o seguinte. É, isso aí é importante. Sabe? Uma das pessoas que me acolheu dentro da Irmandade, porque esse cara, esse aí foi o grande mestre. Fala o nome dele pra gente agradecer. Que já fez, né, a passagem. Sim. É, o Luiz B, o nome dele, dentro da Irmandade. O nome dele era Luiz, porque tinha outro Luiz, aí a gente chamava ele de Luiz B. Certo. Né? E era um cara que, meu, ele me abraçou, foi o companheiro que me recebeu e me deu um abraço, tá? Legal. E falou que eu era o cara Te acolheu. Ele falou que eu era o cara mais importante daquela reunião. E eu tinha uma coisa comigo que, porra, Você até se emociona, né, Zé? é, porque ele foi o cara, mano, ele foi o cara que mudou tudo. E ele era barbeiro, ele era daquele barbeiro da antiga, que ele andava com um pentinho no bolso e tal. E ele tinha uma barbearia ali lá no Ipiranga, naquela avenida grande ali do Ipiranga, sabe? É, ele ofereceu e você aceitou também, né, Zé? Escuta só, aí ele sempre vinha, ele dava uns depoimentos muito bonitos, ele tinha... E era aquele cara que ele não só falava bonito, ele agia daquilo da forma que ele falava. Atitude. Ele tinha atitude, não era um companheiro que ele só falava. Entendeu? Ele agia, ele falava e agia correto, ele agia daquilo dentro da, sabe, daquilo que ele falava. Era um cara que era um companheiro acolhedor, ele acolhia, tinha conhecimento do que fazia dentro da, não só como barbeiro, mas dentro da Irmandade. Era um cara que
tinha noção daquilo que fazia, né? E me ajudou muito. Então eu falava para ele, um dia eu quero ser igual ao senhor, né? Certo. Aí eu falava, quero falar bonito igual o senhor e quero ser barbeiro igual o senhor. Falava, você vê que eu chamava ele, eu tinha um respeito tão grande por ele que eu chamava ele de senhor. E ele não gostava, ele falava, não, Zé, me chama de Luiz, eu não gosto que você me chame de senhor, não. O senhor tá no céu. Eu falava, não, mas você pra mim vai ser sempre senhor, porque eu te respeito e te admiro. E vai ser sempre, sabe, eu vou te respeitar como senhor e eu não mudei meu jeito com ele. Entendeu? Por mais que ele não gostava, ele acabou aceitando também. Ele viu que era uma forma que eu tinha de respeito com ele, né? Certo. E aí, eu fui passando, o tempo foi passando, eu saía de lá, ia para as reuniões, né? Saía das reuniões, ia voltar para a rua, aí o pessoal me ajudou, eu fui morar numa pensão, o pessoal pagando a pensão, entendeu? Então a entidade te acolheu mesmo, né? Os companheiros começaram a me ajudar, Legal. né? E foram fazer, tinha algumas pessoas que me ajudaram e fizeram uma vaquinha, que não foi bem uma vaquinha, o pessoal começaram a pagar a pensão para mim morar, entendeu? Começaram a me ajudar e pagar a pensão, entendeu? Mas o início da profissão foi como? Oi? O início da profissão. Da minha... Como é que você chegou? Você descobriu que queria ser cabeleireiro assim? Que você... Então, aí o que acontece? Eu comecei a trabalhar no depósito de material de construção, né? Fui me organizando e fui trabalhar no material de construção. Como eu falei, trabalhei quase 20 anos no mesmo lugar. Certo. Aí veja só como é que é. Aí, de repente, depois de uns certos anos, acomodado na minha profissão, já no meu... Quer dizer, não era profissão, né? Mas eu já estava acomodado. Já estava com um emprego estável, já estava ali já, se eu saísse dali ia receber a indenização, né? Saísse dali já ia receber a indenização, não tinha mais aquela, né, preocupação, porque já tinha um respeito dentro do local de trabalho, das pessoas, de todo mundo, dos clientes, do patrão, de todo mundo. Certo. Já sabia fazer tudo lá dentro do depósito, não tinha aquela preocupação com nada mais. Tava que nem, sabe, tava tranquilo. E aí, eu comecei a passar mal dentro do depósito. Do nada? Do nada. Começou a me dar uma falta de ar, né? Começou a me dar uma falta de ar, comecei a tossir sangue. Falei, pô, o negócio não tá legal. O negócio não tá legal. E eu sentia muita, mas era muita falta de ar. Muita mesmo. Sabe? Era muita falta de ar. E aí o que acontece? Entendeu? Bom, isso foi marcante, meio divisor, né? Aí comecei a passar mal dentro do depósito. Aí um dia eu marquei uma consulta no posto de saúde, até no SUS. Marquei uma consulta. Aí fui passar no clínico geral, o clínico geral pediu uns exames e encaminhou para o cardiologista. Nesse meio termo aí, o cardiologista descobriu que eu estava com 80% das minhas artérias entupidas. Se eu sofresse um infarto naquela época ainda jovem, o infarto seria fulminante. Fatal. E perguntou se eu trabalhava, eu expliquei no que eu trabalhava. Ele falou, o senhor provavelmente, se continuar, vai fazer o tratamento, o senhor não vai poder mais trabalhar nessa situação. E eu voltei pro depósito, eu falei, vou ter que falar pro dono. Certo? E aí... Tô morrendo. Tá que pariu. Cheguei e falei pro cara. Aí eu falei, se o senhor quiser mandar embora, o senhor pode mandar. Porque eu não tenho mais, agora eu vou começar a fazer um tratamento. E eu... É isso, não posso mais trabalhar, não posso pegar peso, mas tô aqui. O senhor que vai decidir aí o que vai fazer, né? Aí o patrão olhou pra mim e falou, fica no seu canto quieto aí, tá de boa, vai fazendo o que você puder. O cara foi super parceiro, sabe? Acolheu, hein? Acolheu. Outra coisa que assim... Sabe, encontrar pessoas boas, pessoas que... Anjos, né? Ele falou, não, fica de boa,
Só que Deus se manifesta através das pessoas, né? É. Ele falou pra mim, fica de boa, faz as suas coisas aí e vai cuidar da sua saúde. E o que for depender da empresa, do depósito, a gente vai fazer por você. Certo? Mas você também, como você tem seus direitos, né? Na área você paga seu INSS, vai precisar, você vai dar entrada no INSS, enfim. Entendeu? Entendeu? Aí eu comecei fui fazer os exames e tudo, aí tive que fazer uma cirurgia, fiz uma, depois fiz outra, e saí fazendo a cirurgia, né? Ah, você teve que fazer cirurgia? Então, chegou nesse ponto, é isso? Cheguei, eu coloquei uma prótese metálica no peito, tenho essa prótese até hoje. Ô, louco. Tem essa prótese. Dá pra entrar no banco sem apitar? Dá. Essa dá. Essa não é igual marca-passo, não. Isso aqui é uma válvula metálica. Ah, Tem entendi. uma válvula. E aí, eu tô até hoje, né? Fazendo tratamento, faço tratamento lá no Dante Pazanese. Até hoje, Zé? Até hoje faço tratamento lá, né? Venho fazendo tratamento. E agora tem que fazer os tratamentos, os exames aí de novo. Não sei como é que vai ser, porque deu problema de novo, entendeu? E Mas você começou cabeleireiro efetivamente quando, então? Quando você saiu da empresa, como é que foi esse lance aí? E aí eu comecei a receber É. o benefício né? Como Auxílio doença? o auxílio doença, É. né? E eu precisava fazer alguma coisa porque eu sabia que o INSS não ia me segurar por muito tempo. Não ia me segurar por muito tempo, Certo. né? E eu falava, não, os caras não vão me segurar aqui por muito tempo, os caras vão mandar eu pastar logo, entendeu? Apesar que eles ainda me seguraram bastante tempo, mas eu falei, esse benefício não vai ser definitivo, eu preciso arrumar alguma coisa que seja definitiva. E aí foi que entrou o seu Luiz na parada, o seu Luiz já tinha falecido, meu companheiro, lembra do seu Luiz que eu falei no início? Lembro. Que foi o companheiro que me acolheu? Sim. Eu lembrei daquele negócio que eu falei pra ele, eu quero ser barbeiro igual o senhor. Ah, você lembrou. Falei, eu quero ser barbeiro igual o senhor. E aquilo ficou na minha cabeça. Que era uma profissão que eu achava legal, mas não tinha noção de como que era. Não tinha noção de como que era. E aí, eu comecei a fazer o curso de barbeiro. Entendeu? Que eu conheci um rapaz há muitos anos que era meu amigo. Estou falando que ano que era, Zé? Só para identificar a Em data. 2014. Comecei, Ah. eu comecei a fazer o curso em 2017. Mas aí eu entrei na alfabetização de jovens e adultos em 2014, me alfabetizei. Certo? Fatídico ano do 7-1. Né? É isso, naquela mesma época lá, na época da Copa do Mundo. É. Você vê que a Copa do Mundo tem história na minha vida. Eu cheguei aqui logo depois Do da Teta. Copa do Mundo, e comecei a estudar naquele 7-1 que o Brasil tomou da Alemanha, né? É. Ninguém esquece. Não. E aí eu comecei a estudar, né? Me alfabetizei, fui buscando meu espaço, Correu atrás, Zé? corri atrás. Olha que legal. Entendeu? Que história, Zé? Aí me alfabetizei, né? E em seguida tive que me operar, porque quando eu me alfabetizei, eu fui. Quando eu operei, passou um tempo, me chamaram no INSS. Aí eu fui no INSS e chegaram lá, que eu agradeço mesmo. Sabe, cortaram meu benefício, mas pelo menos eles me incentivaram a fazer alguma coisa, tá? Cheguei no INSS, me encaminharam para a assistente social, fui falar com ela. Certo. E aí ela chegou e falou o seguinte, você vai ser encaminhado para reabilitação profissional. Eu não sabia o que era. E essa reabilitação profissional, você sabe ler? Não. Você sabe escrever? Não. Não. Eles ajudam as pessoas? Aí o que acontece? Eles falaram, ó, o senhor vai continuar recebendo, tá? Primeiro o senhor vai estudar, vai terminar o ensino fundamental. Quando o senhor terminar o ensino fundamental, a gente vai encaminhar o senhor para fazer um curso. Não importa quanto tempo vai demorar para o senhor terminar o ensino fundamental. O senhor vai continuar recebendo, certo?
mas o senhor vai fazer essa reabilitação profissional. E a assistente social ela foi bem sincera comigo. A gente vai te devolver para o mercado de trabalho. Tá? Tá vendo? Pouca gente sabe disso. A gente vai te devolver para o mercado de trabalho porque o senhor ainda é jovem. Seu problema, ela foi sincera, é um problema sério. Mas dependendo da profissão que o senhor escolher a fazer, o senhor vai conseguir fazer com maestria. Sabe? Olha o incentivo, hein, Zé? Aí eu olhei assim, o senhor já tem uma profissão em mente? Eu falei, já. Eu já tinha profissão em mente, né? Que era barbeiro. Sim. Falei, já. Ela falou, então vai estudar, vai se alfabetizar, tá? E vá pensando nessa profissão que o senhor já tem em mente aí. Aí já perguntou, o senhor gosta dessa profissão? Eu falei, não sei. Vou ver quando eu estiver fazendo, quando eu começar. Era só uma ideia, né? Era só uma ideia, eu falei pra ela, é só uma ideia que eu tenho. Ela falou, posso saber que profissão que era? Eu falei, barbearia. Mas você tem algum objetivo? Você tem alguém que levou? Ela, porque a assistente social ela vai fazer uma entrevista com você e sai puxando tudo de você. É uma investigação, né? Tira um laudo, né? Aí chegou, perguntou pra mim, você, quem incentivou você a ser barbeiro? Porque você chegou aqui e falou, quando eu perguntei que você já tinha uma profissão, você foi sincero comigo. Sabe, poucas pessoas quando chegam aqui, para não perder o benefício, ficam enrolando. E você foi sincero comigo. Eu falei, não, eu tenho tive um grande amigo, esse amigo, o seu Luiz já tinha falecido, que ele era barbeiro e ele foi um dos caras que mais me ajudou e eu quero ser barbeiro porque eu falei para ele que um dia eu queria ser igual a ele. Falei na frente dela assim, ela olhou para mim assim, ela falou, o senhor vai conseguir, tá? O que depender do INSS, o senhor vai conseguir. E eu olhei assim e falei, pô, né? Vai ser, ela falou, o senhor, provavelmente, não agora, o senhor vai terminar seu curso e o seu benefício vai ser cortado. Ela foi curta e grossa. Curta e grossa. Eu falei, mas a verdade vale mais do que... eu já sabia do que eu sabia o que eu estava enfrentando ali, cara, eu já sabia. Entendeu? E foi legal, porque aí eu comecei a fazer esse curso, comecei a me estudar, me alfabetizar, comecei, aí terminei a alfabetização, o ensino fundamental, né? Comecei na primeira série, aí saí fazendo tudo o que tinha que ser feito, dentro da escola, terminei, né? E depois comecei já no ensino médio. No ensino médio eu não cheguei a terminar, mas comecei. Aí em seguida fiz não sei se pode falar de coisa de política, você pode falar? Pode, o YouTube que sabe depois. Entendeu? Eu descobri uma instituição filantrópica que era mantida pela esposa do ex-governador de São Paulo. Coisa boa tem que falar, isso. Você não pode falar dos bandidos. Não. Foi uma instituição, não sei se ainda existe, certo, né? Que fica lá no Parque da Água Branca. Essa instituição, a sede ficava lá. Eu saía daqui, eu já morava aqui, né? Na região aqui. Aí saía daqui e ia até lá. Boa tarde, tomar um café. Ia até lá, no Parque da Água Branca, fazer esse curso, que era mantido pela Dana Lu Alckmin, a esposa do atual vice-presidente da República, Dana Lu Alckmin. Legal, ela era que mantinha essa instituição. Não sei se ela ainda mantém. Bom café. Ajudava as pessoas, né? Ela ajudava as pessoas. Tá bom. Entendeu? Aí o que acontece? Cafezinho. Bom cafezinho. Aí o que acontece? Eu terminei o curso lá. Levei o papel para o INSS, em seguida arrumei outro curso de barbeiro que ainda estava meio difícil ainda. Porque foi uma coisa mais simples, mas aí lá foi uma coisa simples, né? Que era um curso simples de barbeiro, mas aí não era barbeiro, lá era mais feminino. Aí eu aprendi a escovar cabelo e pranchar cabelo e fazer hidratação. Ampliou o leque, né? Só que naquele momento eu estava ali ainda, não sabia, falei, será que é isso mesmo? Aí eu lembro que eu escovei e pranchei um cabelo de uma senhora, e essa senhora levantou, não sei a situação, não perguntei como que era a situação dela, mas aí ela levantou, me abraçou e saiu muito feliz. E agradeceu, ela falou, né? Nossa. Ela chegou, nossa, meu cabelo ficou maravilhoso. Ela falou, você me deu algumas queimadas com secador, mas isso faz parte.
Mas sabe? é até uma das perguntas de autoestima que eu ia falar, quer dizer, se teve algum cliente que já tão feliz até chegou a chorar. Sim, aí mesmo, ela cara? pegou, me abraçou e saiu toda feliz dali. Foi falar pra a monitora lá, que era a professora, falou, nossa, esse rapaz ele leva jeito pra coisa. Ela falou, ele leva jeito. Ele tem um pouquinho a mão pesada, mas isso é que ele tá aprendendo, mas logo logo ele vai conseguir. Vai deslanchar. Vai deslanchar. Se ele insistir naquilo que ele está fazendo, ela falando e eu escutando. E depois a professora veio falar para mim. Ela falou muito bem de você, José. Aí eu pensei, depois de tudo aquilo, eu já saí dali e falei, é isso que eu quero fazer da minha vida daqui para frente. Aí terminei o curso, que na época eles davam ajuda de custo lá, né? Era uma ajuda simbólica, mas naquela época ajudou. Eu comprei comprei uns negócios lá para mim para trabalhar. Eles davam uma capa, um pente, uma tesoura. Ah, é? É. Deu até material. Isso, e uma caixinha. Uma caixa tem essa. E caixa. o local? O local onde eu fazia? É. Era lá no Parque da Água Branca. Ah, no próprio parque? Era no próprio. Só que tinha sede lá, né? Ah, tá. Lá dentro, lá no Parque Tinha da uma Água salinha. Branca. Não, lá era grande, cara. Tinha lá não era só curso de barbeiro, era curso de alta costura, era curso de mecânica, era curso, não sei, era um monte de curso. Legal, tá vendo? Era A um gente monte não de sabe, curso. né? Às vezes tá Não. perdido aí, não sabe. Né? Era, não sei se ainda existe, mas era um monte de curso. Era curso de pedreiro, azulejista, um monte de coisa. Tudo mantido pela instituição da Dona Lu Alckmin. Ah, que bacana. Aí saí de lá, aí continuei, né, e recebendo. Aí eu falei, eu preciso me ficar mais, me aperfeiçoar mais, né? Aí achei um curso de barbeiro, esse foi pago. Foi escola e salão de cabeleireiro 5 estrelas. Que foi onde eu comecei a fazer o curso pago. Aí já era barbeiro, né? Aí você já tinha uma graninha. Já tinha, aí peguei, foi o 13º Da ajuda. do auxílio trabalhista lá, do auxílio que eu recebia lá, do auxílio doença. Certo. Aí juntei e paguei o curso. Paguei o curso, né? Boa tarde. Aí paguei o curso. Aí comecei a trabalhar lá. Aí fui lá, paguei fui da escola, paguei a matrícula Certo. de barbeiro, comecei a fazer a barbearia lá. Usou o café todo, Zé. Eu. Tá bicho precisando de café, né? Eu comecei a fazer lá o curso de barbeiro com o pessoal. Aí você profissionalizou mais ainda, né? Aí comecei a fazer, aí eu falei, aí foi tempo que ele quis fazer. O dono da escola montou outra escola, outro lugar, ele chegou pro outro sócio dele e perguntou pra ele, me arruma um cara bom aí um cara que seja responsável, um aluno que seja responsável pra tomar conta da escola lá. Aí falou, eu sou José. Quer dizer, você estava preparado para a oportunidade. Né? Aí fala, foi, né? só que assim, eu tive que aprender muito dentro da área de barbearia. Mas e daí? Você teve a chance, né? Eu tive que me mudar muito, porque assim, eu venho de uma área que é a área de construção civil. E é uma área que assim, querendo ou não, os caras é muito machista, velho. Tá? Não adianta o cara falar que não sabe? E desculpa a expressão que eu vou usar aqui, mas eu chegava dentro do... Ninguém se aproximava de mim, porque eu era estúpido. Ignorante. Eu era ignorante. Eu dava patada em todo mundo. Então, e nessa área aí de barbeiro, né, barbearia, dentro da escola, tem muita molecadinha nova. Os moleques vai fazer curso, os pais levam pra fazer, né? Certo. Então, e ninguém... Aí ele tá falando, não, ninguém vai se aproximar, aquele velho é louco. Aquele velho é louco, ninguém se aproxima. Você estava na sua... Ainda tava com aquela mentalidade... Na sua ignorância, né? Aí o pessoal falava, ninguém se aproximava e falava que eu era um velho louco. Falava, não, aquele velho lá é louco, pelo amor de Deus. É o preconceito, né, Zé? Na verdade é a sua arma de... Esse é o seu escudo para você se defender, né, Zé? Só que aí... Porque você não sabia ler e escrever, depois você foi... É. Né, você foi se defendendo, do jeito que você sabia.
falava que não era profissão de homem, isso daí, eu já estava ficando revoltado, porque eu achava que ser barbeiro e cabeleireiro não era profissão de homem. Ah, tinha muito preconceito. Sim, eu mesmo me coloquei como preconceituoso. Sim, normal. Certo? E depois eu fui aprendendo, convivendo com a molecadinha dentro da própria escola. A molecadinha conseguiu abrir minha mente. Colocar eu não no rumo. Foi a molecadinha que colocou eu no rumo. A gente aprende muito com os jovens. Aprendi muito. Então assim, aí fui abrindo minha mente, sabe? Depois eu fiz uma grande amizade com o pessoal lá dentro, né? Certo. Fiz uma grande amizade, o pessoal me acolheu. Aí, quando surgiu a oportunidade, eu já estava, né, já mais preparado para ir para a escola e fiquei tomando, né, conta Do salão. Entendeu? E foi aí que começou a minha jornada dentro da barbearia. A barbearia, na verdade, ela mudou minha vida, sabe? Não só como profissional, mas também como pessoa. Entendeu? Isso Mudou é importante. mudou muito. Então hoje eu agradeço aquele companheiro que por causa dele eu quis ser barbeiro. Porque foi por causa do meu companheiro. Não foi por causa de ninguém. Então você aceitou, Zé. Aí eu aceitei. Só que aí quando você chega num determinado lugar, que nem eu cheguei, e fui acolhido de uma forma daquela. E eu me senti na obrigação de fazer uma homenagem a esse meu amigo. Entendeu? Esse meu companheiro. E a forma de fazer a homenagem era seguindo a mesma profissão que ele. Só que infelizmente ele não chegou a ver. Não tem problema. Sabe? Ele não chegou a ver eu me tornando barbeiro. Entendeu? Minha avó sempre falava pra mim parar de beber e ela não chegou a saber que ela estava em estado de coma quando eu dei o voto há 25 anos atrás. Que a gente fala dar o voto, né? Uhum. E ela também, eu falei só no caixão dela. Mas tudo bem, ela tá lá de cima vendo, né? Ela sabe que tá as nossas lutas. Então, Então aí não se importa com isso, não. foi onde as coisas começaram a acontecer. E aí eu fiquei lá em cima, lá trabalhando lá em cima, lá na Avenida Sapopemba, trabalhando lá com o pessoal. Certo. Comecei a trabalhar lá, tomando conta da escola, abrindo, fechando, e aprendendo mais. Aí comecei a fazer feminino lá também, aí comecei, reacendeu. Aí nesse meio tempo eu arrumei outro lugar para fazer curso. E foi assim, aí arrumei outro lugar. Você correu atrás, Fui correr atrás, fui lá, chamado um lugar lá já em Itaquera, lá aqui em Itaquera, lá no Padre Rosalvino, Instituição Dom Bosco, o nome da instituição beneficente. Certo. Fiquei 6 meses lá, todos os dias estava lá dentro fazendo curso, todos os dias. Lutou, né, Zé? E aí saía daqui e ia pra lá, e isso recebendo, ainda do INSS, tá? Eles não cortaram de uma hora para outra não. E eu passando com assistente social, levando todos os papéis de tudo que eu fazia, levava para ela. Todo mês eu tinha, de 3 em 3 meses eu tinha que levar tudo, tipo uma folha de ponto. A hora que eu entrava no curso, a hora que eu saía, o que eu fazia depois, o que eu fazia, entendeu? Sim. E fui levando para ela, quando eu estava lá. E quando eu terminei o curso, logicamente, quando eu cheguei lá, ela falou, você vai ter mais 3 meses recebendo e automaticamente vai ser encerrado o seu benefício. Aí é a hora da onça beber água. Automaticamente vai ser encerrado o seu benefício. E pra mim não foi um choque, porque eu já sabia. Agora você tinha uma profissão, né, Zé? Eu já tinha profissão e já estava trabalhando. Opa, boa tarde, moleque. Boa. José Fernandes. É esse indivíduo que fala, irmão. Beleza. Valeu, obrigado. meu Chegou. querido. Opa. Valeu. E aí o que acontece? Eu já estava ganhando meu dinheiro. Já estava ali ganhando meu dinheiro, fazendo minhas coisas, né? Certo. E graças a Deus acabou que não foi um choque. Eu fiquei 3 meses recebendo, mas já fui me preparando para ficar sem aquele dinheiro que eu tinha todo mês. E fiquei sem o dinheiro e graças a Deus aí comecei a trabalhar lá. Aí depois teve alguns problemas lá entre os donos lá, né? A esposa do dono e o dono e tal. Aí teve que separar lá a escola. Aí ele tinha aquele espaço do outro lado ali, que você conheceu ali. Certo. Aí ele falou, Zé, você não quer descer lá pra baixo lá, que você já conhece lá embaixo? Eu não queria descer pra cá. Né? Porque lá na Sapopemba eu já tinha
Uma freguesia. Já tinha uma freguesia, já tinha uma clientela muito boa, principalmente na área feminina, que eu não tenho tanto, né? Mas tinha uma clientela muito boa da área feminina, entendeu? É, porque quem gasta com estética mais é mulher mesmo. É. Homem corta por obrigação, né? É, mas hoje mudou um pouco mais isso, viu? Ah, é? Mudou, pô. Aí, ó. Os caras... Aí, galera. É, mudou, hoje mudou. Nossa, os homens hoje estão muito vaidosos, né? Sim. E se cuidam mais, entendeu? Se cuidam bastante. Que bom. Entendeu? Graças a Deus, né, meu? Graças a Deus. Então, assim, deu muito certo, sabe? Aí, pra mim chegar aqui, eu fui pra ali pro outro lado. Eu tive que construir. Ficar aqui, eu fiquei 2 anos do outro lado, sabe? Tinha dia de eu não ganhar dinheiro pra comprar nenhuma marmita, entendeu? Entendeu? E é isso. É, mas é a luta, né, Zé? É, e fui ficando. Aí até resolver montar aqui. Tive ajuda de pessoas também. Sempre apareceu algumas pessoas que me ajudaram, sabe? Sim. Entendeu? Que me ajudaram a... É, na verdade, assim, o que você faz, né? Você ajuda as pessoas a se embelezar, mexe com a autoestima. O que você pensa disso? Entendeu? O que você pensa disso quando você fala do homem que tá... Isso aí ajuda mesmo? Às vezes você vai procurar um emprego... Ah, em todos os sentidos, cara. Porque você entra num salão, você chega de uma forma, você sai de outra. Completamente, ela muda o autoestima do indivíduo. Né? E aparência é tudo, principalmente para quem vai fazer entrevista de emprego. Sabe? Não dá para você fazer uma entrevista de emprego todo barbudo, cara. Não dá. Então você chega aqui, o cara chega aqui que nem eu já cheguei hoje, graças a Deus, eu falo isso não é com soberba não, mas eu falo com muita alegria no meu coração. Já chegou pessoas aqui, né, de pedir para cortar o cabelo e fazer a barba e não ter dinheiro para pagar, porque no outro dia ele ia, por exemplo, chegar num sábado, às vezes no domingo, que eu trabalho no domingo, o cara pedir para fazer o cabelo e a barba e não ter dinheiro para pagar, é porque ele ia para uma entrevista de emprego. Depois ele paga. Não podia ir daquele jeito. Ia fazer aquela barba, cortar aquele cabelo, e depois o cara voltar e pagar e continuar. E hoje ele é meu cliente, já faz algum tempo. Se tornou meu cliente. Essa história é marcante. Então, assim, quer dizer, me muda assim. Como eu mexo também com o cabelo feminino, você chega aqui, você vê, às vezes uma cliente chega aqui, você faz uma hidratação no cabelo dela, branca, você escova, aí o cabelo estava de um jeito, sai de outro, você vê a pessoa saindo na maior alegria de dentro do salão. Isso é legal, Zé. Sabe? Então muda a autoestima, tanto isso, tanto do homem como da mulher. Isso é normal. E a dica é... Tem um tempo assim pra pessoa cortar o cabelo ou só quando ela não aguenta mais olhar no espelho? Isso que eu acho legal, Zé. Não, o legal assim, porque é muito louco isso daí. Porque eu tenho um cliente aqui que ele corta o cabelo, vem aqui só para passar a maquininha, na verdade, do lado, igual ontem ele veio. É. E tem pessoas de mais idade que demora mais. Cara, por exemplo, eu tenho um cliente aqui que todo mês, quando ele, por exemplo, ele recebe a aposentadoria dia 5, quando é dia 6 ele está aqui na cadeira cortando o cabelo. Então ele demora um mês. Pra receber, E tem outros que demoram 3, 4 meses também, já de idade. A minha clientela aqui é mais de pessoas de mais idade, o cara demora mais. Mas tem outros não. Em 15 dias o cara já está aqui. Entendeu? Tá bom, Zé. É só... Sabe? Só Demora jeito, 15 dias, o cara já está aqui de volta. Entendeu? E ele olha no cabelo e tem outro que, por exemplo, já tem pessoas que tem aquele... Tipo, tem um senhor que agora no mês de agosto, por exemplo, ele não corta o cabelo. Por exemplo, ele cortou o cabelo agora, ele cortou o cabelo antes de ontem. Certo. Ele só vai cortar o cabelo agora julho. Ele só vai cortar o cabelo agora em setembro. Ele já avisou. Entendeu? Quer dizer, é uma superstição que ele tem, é a coisa dele. Que ele colocou na cabeça dele. Ele falou, próximo do mês de agosto eu não corto meu cabelo. Então, julho, agosto, né? Ele não corta o cabelo, só vai cortar o cabelo em setembro. E eu já sei disso porque ele já está comigo aqui, debutou aqui há quase 3 anos. 3 anos e pouco. Então, eu já sei disso. E você fazendo esse déjà vu, Zé, pensando como você tava, como você chegou agora, é uma mudança... Fala aí, Zé, que história, hein? Então, Lê, Como é que é seu coração assim, mano? Fala pra mim, velho. porra, o pior... Eu vejo que tá muita felicidade, assim. Porque assim,
Esses dias eu fui lá no Lago da Vila Prudente, porque o Lago da Vila Prudente era ali no Reduto, eu morava ali, no Lago da Vila, né? E mudou muito ali. E quando eu cheguei lá, encontrei um cara, mano, que tava comigo lá. Naquela época ainda. Naquela época. E o meu sonho é fazer um trabalho voluntário. Não sei se você percebeu. Esse é de projeto, né? Esse é um projeto que eu tenho e eu vou conseguir. É isso que eu quero que você faça. Eu vou conseguir, sabe? E quando você conseguir, nós vamos gravar de novo. Então, porque eu quero fazer um trampo lá, eu falei pra ele, que já tenho material para trabalhar com essas pessoas, já separado, capa, máquina, eu tenho tudo guardado já, Certo. sabe? Mas eu tô me preparando pra mim fazer isso. E aí eu encontrei, o nome dele é até Marcelo, eu encontrei uma celular, ele olhou, porque o meu nome é José Fernandes. Certo. Vai ter muitos, os familiares me chamam de Fernando ou Fernandinho. E aí quando ele olhou pra mim e falou, José Fernandes, tal. Nossa, ele olhou de cima, mas que é você mesmo? Eu falei, sou eu, Marcelo. O que você faz da vida? Vivo. Eu falei pra ele, tô vivo, cara. Tô cano. Eu pensei que pelos seus problemas de saúde, eu falei, mas você não lembra? Eu vi que você trabalhava lá no depósito e tal, né? E depois você sumiu, eu pensei que você tinha piorado do seu problema de saúde. Eu falei, não, eu só parei de trabalhar e montei uma barbearia. Eu falei, logo eu vou estar aqui, no final de semana, cortando o cabelo de vocês aí, tá? Mas eu falei, não, pode deixar que é gratuito. Vou vir com a maquininha, com os meus negócios, vou colocar lá, eu quero colocar lá. Você vai querer retribuir o que a vida te deu, né? Que a vida me deu. Não sei se vocês perceberam, se no meio da gravação sempre tem alguém, vou tomar um café. Aquela garrafa de café eu faço de manhã. E o rapaz falou que acabou. E eu não cobro nada de ninguém. Sim. O café tá ali, se você percebeu, todo mundo vem lá, entra, toma café. Não precisa ser. Não precisa ser freguês, né? Não precisa ser nada. Só vir. Se tiver café lá, se tiver café, é só pegar e tomar. Isso também é uma forma que eu me sinto nesse direito de fazer isso, porque quando eu estava na rua, em lugares que eu chegava, para tomar um café, para pedir alguma coisa para comer e alguém me expulsar, e outras pessoas me acolherem. Maltratar, né, Zé? E outras pessoas acolherem. Você está fazendo o que Jesus falou, né? Faça para os outros aquilo que você quer que faça para você. Então, né? E também o que fizeram comigo, né, meu? Porque é isso também, as pessoas ajudaram. E hoje eu percebo. E eu percebi ali que a gente não precisa de muito, sabe? O suficiente para viver, né? Hoje eu vivo aqui, pago minhas contas, dá para mim pagar minhas contas, ainda tirar um troco para mim fazer minhas coisas. Comprar o mesmo pó de café caro, mas a garrafa de café tá todo dia ali. Todos os dias. Entendeu? Então é isso daí. E eu vejo aí, entra ali o rapaz, ele fala, eu vou tomar um café, o outro nem eu vou tomar um café. Você não viu ninguém falando que ia cortar o cabelo. Sim. E nem eu falei pra ninguém, não é porque tá gravando não. Pode perguntar pra qualquer pessoa aqui. Você chega aqui e vai tomar um café, porque, entendeu? Tem café, posso tomar um café? Pode. Entendeu? Legal. Pode tomar, entendeu? Porque isso aí é pra isso. Enquanto tem café aí, vamos tomar, tá? Eu faço todo dia uma garrafa de café. Às vezes tem que fazer até duas garrafas de café. Entendeu? E eu provavelmente sei que daqui a pouco, quando eu terminar aqui mais tarde, eu vou fazer outra garrafa. Tá só acertando, né, Zé? Oi? Tá só acertando agora, né? Só uma acertada. Senão eu não vou mexer mais. Se empolgou aí. Entendeu? É isso. Que legal, Zé. E a gente vai fazendo as coisas e vai dando certo, né? Tem um quadrinho que eu queria estrear hoje com você. É um jogo de pergunta curta, assim, rápida, assim. Você pode perguntar. Que mais você tem a habilidade de fazendo com a tesoura, a maquininha. Eu tenho algumas perguntas tipo assim, o que você prefere, tesoura ou máquina? Ó, eu corto dos dois, mas eu prefiro a máquina. Mas se o cliente chega aqui e fala, eu quero cortar na tesoura, eu vou cortar na tesoura. É a sua preferência, certo? A minha preferência é a máquina. Legal. É a máquina. E você gosta que o cliente fala ou que ele fica... Não, eu gosto que ele fale. Ou fica calado? Não, eu gosto que ele fale. Eu gosto que ele fale, porque assim, ele chega e ele vai olhar no corte de cabelo dele, ele vai falar, ó, ficou assim desse lado, ficou assim, daquele lado ficou assado. Entendeu? Tem como arrumar? Aí você tá vendo que às vezes o cliente vê coisa que mesmo lá em cima cortando eu não consigo ver. Entendeu? Certo. Mesmo aqui, E você prefere fazer barba ou cabelo? cara, eu prefiro cabelo. Eu prefiro cabelo. Não que eu não faça barba, mas eu prefiro cabelo. Legal, Eu prefiro cabelo.
E música que toca aqui do salão, o que você gosta? Assim? Cara, a música que eu gosto. Eu gosto muito de Bruno e Marrone. Legal. Certo? Sertanejo. Sertanejo. Legal. Mas também gosto de música internacional. Eu gosto do pop rock nacional. Mas recente eu gosto também. Tem um cara que eu gosto aí, lá de São Tomé das Letras, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que eu estava ouvindo ele aqui, que é Ventania. Eu gosto muito do Ventania, adoro Ventania. Legal. Entendeu? E você tem a referência na área da beleza aí fora, aquele seu amigo? Depois você se inspira em alguém hoje? Me inspiro em alguém, cara. Tem, ó, um cara que eu admiro, tá? Ele não é famoso, mas é um cara que eu admiro, tirando o Luiz, que é meu parceiro, que Deus a tenha. É o Ed Cabeleireiro. O Ed pra mim o Ed foi meu professor. Legal. Na escola de salão de cabeleireiro 5 estrelas. E hoje eu posso dizer que é um parceiro legal, me ajudou a comprar algumas coisas aqui. É o Ed, cara, eu tenho um carinho pelo Ed assim grandioso, entendeu? E outro cara é um xará seu, que foi lá do curso, lá do... Alex. É, isso. Pera aí. Tá? Deixa eu ver aqui. Então é isso. Que conselho você daria, Zé? Então pra não desistir, né, cara? Você tava no fundo do poço, vamos dizer assim, sem lei, sem documento. 20 e poucos anos, 30 anos, deu tudo, ó. Mudou tudo. Mudou tudo. Hoje mudou tudo. Hoje eu tô... agora no mês que vem, né? Dia 10 de julho, agora eu faço 49 anos, cara. 49 anos. Entendeu? Então, assim, o conselho que eu dou para quem quiser começar em qualquer área, em qualquer situação, nunca desistir daquilo que você quer, tá? Nunca desistir. Outra coisa, né? Por mais dificuldade que você passe na vida, nunca delegue responsabilidade das suas coisas para os outros, porque a responsabilidade é sua, tá? Certo. Sabe? Eu passei por algumas situações, quando eu descobri que os outros não tinham culpa das minhas, digamos assim, das minhas desgraças. A gente chega a culpar até Deus, né? A gente culpa todo mundo, sabe? Que as pessoas não me ajudam e tal, e etc e tal, e eu tive o maior exemplo disso, que as pessoas ajudam, né? Desde que você esteja disposto também a mudar algumas coisas na sua vida, na sua caminhada. Aceitar, né? Aceitar, né? Isso é fundamental na vida do ser humano, né? De qualquer pessoa. Mas uma coisa que eu vou falar, né, para as pessoas: cuidado com a tal liberdade que você almeja tanto, tá? Cuidado, que você acaba ficando refém da sua própria liberdade. Isso é forte, Zé. Tá? Essa é a grande realidade, entendeu? Você chegou nesse conceito como, Zé? Eu cheguei nesse conceito porque eu achava que beber era ter liberdade, era não ver as pessoas, sabe? Porque assim, eu fui criado com a minha avó. Fazer o que quer. Fazer o que quer. E na vida a gente tem que ter regras, tá? E eu sei que hoje a juventude, a molecadinha não gosta muito de regra. Até os caras mais velhos, que nem eu, não gostam muito de regra. Mas se você não tiver regra, se não tiver isso em tudo, eu tenho que ter sabe? Um horário para tudo, para fazer minhas coisas. Se eu não tiver isso, cara, eu não vou chegar a lugar nenhum. Entendeu? Então quando eu falo, se você não tomar cuidado, você fica refém da sua própria liberdade, porque eu achava que viver a vida era ter liberdade. Fazer o que eu queria, mas não da maneira certa, porque você pode fazer o que você quiser, desde que seja dentro da maneira correta. Sabe? Até comer demais, se você come descontroladamente, é errado. Faz mal. Né? E principalmente, eu fiz abuso de álcool excessivamente, tá? Tudo que é demais, né, Zé? E faz, sabe, porque eu achava que viver livre, ser sozinho, tá na rua, tá aquilo, eu acabei ficando refém. Teve horas na madrugada de eu estar na rua e acordar no meio da noite, correndo com medo do jacaré. Na minha cabeça tinha um jacaré querendo me pegar, porque eu fiquei num estado de loucura na rua. Eu tava vendo coisas que, mano, era... Porque eu comecei a beber demais, a situação começou a falar e não tinha mais como parar de beber. E era, sabe, comecei até chegar dentro da Irmandade,
chegar naquela situação bem degradante que o ser humano chega. Eu cheguei nessa situação, sabe? E de repente, você olhar e saber que aquilo tem jeito, cara. É só você querer, entendeu? Então eu me tornei refém da minha própria liberdade, como que eu queria ser livre, sabe, não ter ninguém pegando no meu pé. Eu queria ter um espaço, né, na minha vida, onde ninguém pudesse me cobrar nada, ser livre, e acabei se tornando refém da própria liberdade. Isso ficou marcado pra mim. Essa é a grande É real, uma cara. coisa pra se pensar. Porque assim, eu lutei tanto por essa tal liberdade, que nem fala o grupo só pra contrariar, que eu acabei ficando refém dela. Entendeu? Porque eu me tornei prisioneiro do álcool. Eu achando que eu ia ser o cara livre, acabei sendo prisioneiro do alcoolismo. Do vício. Do vício. Entendeu? Então cadê a liberdade aí? Hoje eu sou. Mas hoje você como é que se fala? Hoje você é escravo do seu trabalho? Se você olhar por esse lado, posso dizer que sim. Só que hoje eu tenho a liberdade de escolher e falar, hoje eu não vou trabalhar. Né? Eu sou sozinho, não tenho ninguém. Então, não tenho namorado, não tenho ninguém. Então assim, se eu quiser sair agora, por exemplo, eu vou no shopping, quero ver um filme e tal, eu vou ver esse filme. Sabe? Porque hoje eu tenho condições mental, financeira eu não diria tanto, mas tem condições de assistir um cinema, comer uma pipoca, tomar um refrigerante. Você correu atrás, fez por merecer, né? Então tem essa situação, sabe? Eu vejo que você posta muita coisa lá legal também no seu Instagram, né, Zé? Isso. Então, eu tenho esse direito de escolha hoje. E antes eu não tinha direito de escolha. Eu vi que você passeia, depois você passa sua rede social para o pessoal te acompanhar também. Eu tenho esse direito de escolha hoje, que antes eu não tinha. Né? O que eu tinha na verdade era a opção que eu tinha era beber em rua e acabou. Sabe? Então assim, por isso que eu falo, o Luiz, né, o companheiro Luiz, ele foi muito importante na minha vida. O companheiro Luiz, aquele que eu te falei do início da caminhada, que era o barbeiro, que eu me tornei barbeiro por causa dele. Ele foi um cara muito importante na minha vida. Todos os companheiros de Alcoólicos Anônimos são importantes na minha vida. Mas o Luiz, ele tem um sabe? Ele, é o que marcou, né? É o que marcou e o cara que me acolheu, velho. Sim. Sabe? O cara que brigou por mim, o cara que fazia qualquer coisa por mim. Entendeu? Era um tiozinho que eu falava, nossa, o cara, sabe? Passa suas redes sociais, Zé, pra te seguir. Fala onde você tá aqui no bairro direitinho para as pessoas. Eu tô aqui na Avenida Doutor Frederico Martins da Costa Carvalho, no número 718. Que bairro que é? Jardim Planalto. Era Sapopemba aqui. É Sapopemba, Zona Leste. Zona Leste de São Paulo, isso aí. É na quebrada aqui. Na quebrada. E a minha rede social no Facebook é José Fernandes. Que é facinho. No Instagram também. É Zé do Corte, ou Corte do Zé. Tá? Corte do Zé, né? Corte do Zé. Entendeu? Aí, esse Instagram não tinha nada disso. O meu Facebook foi a minha professora de alfabetização que fez pra mim. Instagram, eu nem imaginava ter Instagram. Isso era, sabe, eu falava, o que é isso? É coisa de comer? Eu era todo atrapalhado, certo? Aí tem um molequinho que falou, não, um moleque dentro da escola falou, não, o senhor precisa, ele falou, o senhor precisa fazer um Instagram pro senhor mesmo, tá? E postar suas, sabe, do seu trabalho, senhor José. Aí eu falei, isso é coisa de, americano, né? Mas aí eu falei uma coisa que não foi legal. Aí depois ele falou, não, mas você tem que postar, você tem que mostrar seu trabalho e tal. E eu falei, eu não gosto disso aí não, isso é... Ele falou, não, isso funciona, senhor José. E aí o que aconteceu? Ele falou, eu vou dar o nome pro senhor, pro seu Instagram. Zé do Corte. Eu falei, Zé do Corte. Ele falou, Zé do Corte é legal. O Corte do Zé. Então eu falei, cara, você tá me zoando, moleque. Ele falou, não, tô zoando não, senhor José. É isso mesmo, o Corte do Zé, o Zé do Corte, que é uma coisa legal. E aí ficou isso aí, ficou Zé do Corte no Instagram, o Corte do Zé, entendeu? Legal. Né? E é isso aí, entendeu? Então esse conselho que você deu pra mim vai ficar muito marcado, que é essa coisa da liberdade. A gente tem que tomar muito cuidado. Ser refém da liberdade. Você se torna refém, depois você se torna prisioneiro da sua própria liberdade. Sabe? Você tem que tomar muito cuidado com isso.
Legal. Sabe? Parabéns, José, pela sua história. Obrigado. Mas tem uma coisa assim que você perguntou pra mim, né? Se eu tenho alguém assim, quando eu falei do Ed, tá? Do Ed, meu amigo, que era meu professor, né? Mas tem outro cara que eu respeito muito e eu fiz um curso com ele recentemente, que é o Léo Reis. O Léo é o mestre das barbas. O cara é fantástico, eu amo o Léo. Sabe, eu amo o Léo. Léo é, entendeu? Gosto muito, sabe? É um cara que eu respeito e passei a ser fã. Passei a ser admirador do trabalho do Léo. É um cara que eu respeito muito, entendeu? Então vamos marcar ele depois no Instagram, então, pra ele ver esse Esse seu bate-papo aqui. entendeu? É um cara que eu aprendi a respeitar muito, é um cara que eu gosto. Ele e o Ed são dois caras que eu... Com essa navalha aqui agora, é um minutinho só. A mágica da internet. É a mágica da internet. É a mágica da internet, né, Zé? É isso aí. Mágica da internet. Passa no Instagram, Zé. Pô, que história de vida, pô. Superação, que legal. Tô muito surpreso mais uma vez. Essas minhas entrevistas estão me surpreendendo positivamente. Me acordando, na verdade. Eu queria acordar os outros, mas na verdade, quem tá acordando sou eu. Tá ligado? Ó. E aí, galera? Tem que vir aqui no Zé, hein? Ó. Tá precisando dar uma depenada. Tá muito bravo o negócio. Faça seu Instagram, Zé. Dá o último conselho pra galera aí. Vamos que vamos. Vamos nessa. Ela é José Fernandes no Instagram? Como é que é? Zé do Corte ou Corte do Zé. Ah, Zé do Corte ou Corte do Zé? É, o Corte do Depois Zé. eu vou pôr no link na descrição. E o Facebook é José Fernandes. Facebook. O TikTok também. Tem o TikTok também. Tá? Legal, depois você passa aí que eu vou passar. E vai dar o toque final aqui, ó. Pra tentar ficar bonito, né? Só no Zé que vai conseguir fazer isso, porque aqui o negócio é feio, mas a autoestima é boa. E é isso. Então tá mais um episódio aqui. Como sempre, se inscreve aí no nosso canal, compartilha. Sempre alguém vai precisar ouvir. Às vezes tá passando por isso, alguém, né, mostrar essa mensagem pra muita gente. E uma das coisas boas aquilo que eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado. O indivíduo ele tem que tomar muito cuidado por causa da tal liberdade, né? A tal liberdade ela leva o ser humano para caminhos indesejados, tá? Essa liberdade vai ser o meu corte, Zé. Porque... essa, sabe, se tornar refém da sua própria liberdade. Quando o ser humano, quando ele se torna refém da sua própria liberdade, ele fica preso a si mesmo, na verdade, não é nada nem a ninguém, é a si mesmo, tá? E é isso que você precisa tomar cuidado, e muitas vezes isso aí te leva para lugares não muito legais, entendeu? Entendeu? Sabe? É isso, gente, aí, ó. Porque às vezes você pode... Por isso que ele tem duas orelhas e uma boca só, né? Entendeu? Aprender a ouvir mais e falar menos. Muitas vezes a gente fala demais, escuta de menos. Tem o meu mestre, o Luiz B. Eu sempre falo do Luiz porque o Luiz é uma figura pra mim sensacional. Ele falava, o falar é prata, o ouvir é ouro. Então, cara, é sensacional. Repete pra nós, Zé. O falar é prata, o ouvir é ouro. Dá tchau pra galera. Sensacional. Zé, dá tchau pra Tchau, galera. gente. Valeu. Se inscreva. Obrigado, Ale. Foi um prazer revê-lo. Fazia tempo que eu não vi o Ale. O Ale era meu cliente que a gente se conheceu quando eu estava do outro lado, trabalhando do outro lado ali no salão. E aí agora ele tá fazendo, né, isso é uma ajuda para nós, tá? Para quem tem alguma dificuldade. Eu não gosto muito de falar em público. Certo. E eu me descobri que eu consigo falar em qualquer lugar através do Ale agora, viu? Tá vendo? Eu Obrigado. descobri que eu Eu consigo que agradeço. falar. Tô muito Pô, feliz. Entendeu? Porque eu consegui falar da minha vida, falar das minhas coisas, Em casa. das coisas que tá dando certo, entendeu? Obrigado. E o Ale foi um grande amigo, um grande irmão aqui que, entendeu, gente? Um abração pra você, viu? Valeu, cara. Fica com Deus. Valeu.